O que uma mulher vítima de violência doméstica deve fazer? Denunciar para as autoridades ou orar a Deus e pedir para que Ele mude a situação? Bom, é sobre isso que vamos falar na análise de hoje. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar as letras das canções gospel, para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje vamos analisar a letra da canção A Voz, de Cassiane. Vamos aproveitar para comentar sobre a grande polêmica que o videoclipe dessa canção teve nos últimos dias. E a letra dessa canção começa dizendo bem assim, ó: reconheço essa voz de trombeta, que da sarça ao Sinai é a mesma, que estremeceu o coração de João, quando bradou o céu se lembrou do som, que chamou a Samuel. Voz do Pai, que ao Filho amado disse do céu. Voz que a um perseguidor converteu, timbre santo te ouviremos. Alfa e Ômega, rege o universo, faz o teu trono em nossos versos, breve ressoará. Voz que acalma o mar, faz demônios saírem, pode curar e restaurar a vida, é a mesma voz que me chama para sentar à mesa. Voz que me dá perdão e emudece os que julgam, a ressurreição e o pão que sacia, Alfa e Ômega, pelo meu nome chamará. Quando Lázaro ouviu sua voz, a morte não pôde o conter. O som que toda a eternidade tem que obedecer, do Monte Santo se ouvirá. Rugiu o leão de Judá, chamando pelo meu nome para o encontrar. Bom, ao observar a letra dessa canção, vimos que o grande protagonista em toda a letra é a voz. A voz de quem? Do Todo-Poderoso. Todo o contexto da letra gira em torno da voz de Deus. Então a autora vem desde o início, desde o chamamento de Abraão ao Monte Sinai, passando por Samuel, a voz que Deus disse a Jesus, o meu filho amado, no momento do batismo. Então a autora vai fazendo um apanhado bíblico de vários momentos onde a voz de Deus repercutiu na vida de homens ao longo da história, até o tempo presente e o futuro, que é quando Ele chamará o nosso nome para sentarmos à mesa com Ele. Então, o grande protagonista, desde o início da história bíblica, passando por hoje e até a eternidade, que foi muito bem colocado na canção, o grande protagonista é a voz. A letra foi muito bem escrita, muito bem composta, recheada de elogios, que é de louvor, Alfa e Ômega, rege o universo, frases de elogio, de louvor a Deus, recheado de conteúdos bíblicos implícitos, é claro, mas a letra muito bem elaborada e muito bem feita. Tem louvor e tem conteúdo bíblico, então já por aqui podemos concluir que essa canção, essa letra é sim um louvor e é sim bíblico. Mas sabe quando você está cozinhando e você faz um prato, você faz uma comida tão saborosa, mas tão saborosa, e você vai provar e fala, ai, tá muito bom, mas falta alguma coisa. Deixa eu botar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de tempero, alguma coisinha. E aí depois você vai provar de novo, você fala, puxa vida, tava tão bom, mas tão bom, que eu quis melhorar e acabei estragando. Sabe aquela obra de arte que você pinta, você olha assim, nossa, que coisa maravilhosa, Mas, poxa, falta alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo melhorar. E você faz alguma coisa e borra. Aí você olha, puxa vida, tava tão bom, mas tão bom que eu quis melhorar e acabei estragando. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa canção tão linda, uma letra tão bem trabalhada, um lindo hino de louvor, uma obra de arte, podemos dizer assim, falando musicalmente, foi grandemente
prejudicada por um videoclipe. O videoclipe oficial lançado esses dias colocou em xeque toda a qualidade bíblica dessa canção, onde a produtora MK fez um clipe muito bem elaborado, muito trabalhado dentro desse contexto que a gente acabou de ler, mas infelizmente houve uma falha no planejamento do roteiro. Ela foi reconhecida pela própria Cassiane, pela MK, Marina de Oliveira, que foi a roteirista desse clipe, reconheceram que houve uma falha no planejamento, que teve uma grande repercussão negativa no clipe, que chegando a quase 100 mil dislikes em apenas 3 ou 4 dias. A editora teve que tirar o vídeo do ar e lançar um novo clipe com alguma mudança para poder melhorar aí o aproveitamento. Imagina, você coloca lá sal demais na sua comida, você não tem como recuperar. Por mais que você tente fazer algumas manobras, não vai ficar 100%, né? Então, infelizmente, por mais que a MK tenha se retratado, tenha feito a correção no vídeo, infelizmente o vídeo ficou marcado, a canção acaba que ficou marcada, por mais linda que seja. E se você não viu esse clipe ainda, conta uma história de um casal onde a mulher é cristã, é evangélica, e o marido ele é viciado em bebida alcoólica. Vale lembrar que vício em bebida alcoólica é uma doença e precisa ser tratada com a seriedade. Um alcoólatra precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. E na história, ao longo do clipe, a mulher sofre agressões do marido. E ela começa a orar, começa a buscar em Deus para que Deus mude, né, o coração do marido. Chega um determinado momento das agressões, ela decide sair de casa, escreve um bilhete para o marido. Quando ele chega em casa, encontra a Bíblia, lê lá o bilhete, tem lá ele se arrepende e tudo mais. No final ele acaba se arrependendo, mudando, eles se reconciliam. O grande problema nesse clipe, que levou a grande polêmica, foi o fato de não haver uma denúncia por parte da esposa. Ela, que deveria denunciar as autoridades, simplesmente não fez e orou para que Deus mudasse a situação. E no clipe teve um final feliz, mudou, mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. A gente sabe que estamos num período, principalmente nesse período de quarentena, os números de violência doméstica aumentaram drasticamente. O feminicídio ainda acontece, ainda é uma realidade, precisa ser levada a sério. E o clipe, ao entender da maioria das pessoas que assistiram, parece que apoia o fato da mulher não denunciar o marido. O fato da mulher apanhar, ficar quieta e esperar que Deus faça alguma coisa. E depois de tanta polêmica, a MK foi lá, editou o vídeo, colocou lá um trecho dentro do vídeo onde o policial vai lá, a mulher denuncia, o policial prende, depois ele é solto. Mas ainda assim, o clipe nos traz a seguinte questão: uma mulher agredida pelo seu cônjuge deve denunciar ou não? É claro que diante dessa situação temos dois lados, o lado da fé e o lado da razão. O lado da razão, principalmente para aqueles que estão de fora, vai dizer o seguinte: denuncie, liga para o 180, Lei Maria da Penha, ele precisa punir pelo seu grave erro. Ok, isso é verdade e realmente deve ser feito. Mas existe o outro lado, o lado da pessoa ofendida, o lado da pessoa agredida, que às vezes não denuncia por várias circunstâncias. Uma delas é a fé de que o marido possa se converter, possa se arrepender e mudar. Afinal de contas, é uma família que está em jogo, é um casamento. A pessoa não pode simplesmente largar o marido que seja preso e que se lasque para lá. Não, não é bem assim. Não é tão simples como parece. Muitas mulheres têm medo de denunciar, até porque tem medo de quando o marido sair da cadeia, voltar e fazer coisas piores. A gente vê sempre isso nos noticiários. Então, existem muitas coisas que envolvem a questão da denúncia por parte da mulher que sofreu a agressão. A grande questão é: mulher cristã que professa a fé em Cristo Jesus, sofreu agressão,
deve denunciar ou não? O que a Bíblia nos diz a respeito? E para responder essa pergunta, nós temos uma convidada mais que especial aqui participando com hoje, é a pastora Elizabeth, uma pastora amiga de muitos anos. Ela é pastora da Igreja de Nova Vida, em Rocha Sobrinho, no Rio de Janeiro, e ela vai compartilhar um pouco da sua opinião e um pouco do que a Bíblia diz a respeito. Pastora Elizabeth, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nos conte um pouquinho. Olá. O que a Bíblia diz a respeito. Meu nome é Elizabeth e eu estou nesse canal para também compartilhar com vocês a minha opinião a respeito da violência doméstica. Bem, em primeiro lugar, a gente deve saber que essa mulher, ela está amparada tanto pela lei dos homens quanto pela lei de Deus. Como uma cidadã brasileira, essa mulher tem direitos que a própria Constituição lhe assegura. Essa mulher, ela tem o direito de que a sua integridade física seja protegida. Então, ela e a sua integridade física são protegidas pela Constituição Federal. E tem também a Lei Maria da Penha. Essa lei define como crime toda violência doméstica contra a mulher. E além de definir como crime, essa lei também aponta formas de se evitar, enfrentar e punir esse tipo de violência. E a lei de Deus. Qual é o amparo que a lei de Deus dá a essa mulher? Nós vamos usar um texto que muitos usam como pretexto para submeter a mulher à violência. Se encontra em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que fala que a mulher deve estar sujeita em tudo aos seus maridos. E essa sujeição ela deve estar sujeita aos seus maridos ou ao seu marido como ela é sujeita ao Senhor. O apóstolo Paulo faz uma relação. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. E assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido. Mas diz também que assim como Cristo amou e se entregou por esse amor à sua igreja, assim também seus maridos devem amar as suas mulheres. E o apóstolo Paulo diz mais: quem é que amando o seu corpo vá maltratá-lo? Ao contrário, quem ama o seu corpo alimenta e cuida dele. Da mesma maneira, cabe ao marido cuidar, tratar, alimentar, proteger a sua mulher. Fica uma situação desigual. Se há submissão, tem que haver também amor. Essa mulher, ela fica numa exposição. Dentro dessa condição de agressão, ela se vê inferiorizada, porque só ela se submete e ao invés de receber o amor que lhe é devido, ela é agredida. O que ela deve fazer? Ela deve buscar em Deus a libertação desse marido? Sim, ela deve buscar em Deus a libertação desse marido. Mas ela também deve buscar outros meios. Ela deve recorrer aos seus direitos. Já sendo amparada tanto pela lei de Deus quanto pela lei dos homens, ela deve tomar posse dessas garantias, desses direitos. Não precisa viver dessa maneira. Ela deve orar, mas ela também deve buscar ajuda. E a denúncia é uma das formas que ela pode utilizar para buscar ajuda. E existe hoje, até mesmo dentro das próprias igrejas, terapeutas que trabalham com famílias, pessoas que podem auxiliar, que podem dar uma base para essa mulher, para essa família. E até o próprio agressor pode ser ajudado. Que nós venhamos a orar e denunciar violência que nós ficamos sabendo de amigos, de vizinhos, porque não podemos ser coniventes mais com esse tipo de situação. Orar é necessário,
mas há momentos em que precisamos agir, e agir dentro da lei, tanto da lei de Deus quanto da lei dos homens. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastora Elizabeth, por esse grande esclarecimento aqui pra gente. Você que está me assistindo, sofreu uma violência doméstica, denuncie. Você tem respaldo bíblico para isso, você tem respaldo constitucional para isso. Denuncia, não tenha medo, é a sua família, dos seus filhos, da sua família que está em jogo. Então, denuncie, até porque a própria denúncia pode ser um canal de Deus para mudança na vida do seu cônjuge. Então, não tenha medo. Agora, continue orando. Ore para que Deus mude o quadro, ore para que Deus faça milagres. Mas não fique apenas na oração, fique também na denúncia. Ore, se houver agressão, denuncie. Esteja com o coração aberto a perdoar, esteja com o coração aberto para amar. Mas por mais que você ame o seu cônjuge, por mais que você o ame, você também precisa amar a si mesmo. Você precisa cuidar da sua saúde. Se a sua vida estiver correndo risco, estiver em perigo, não tenha medo e denuncie as autoridades. Bom, eu espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, coloque nos comentários o que você achou de tudo isso que a gente falou, que vai ser um prazer pra gente ouvir o que você tem a dizer. Aproveite para se inscrever em nosso canal se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Eu sou Eric França e esse foi mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Deus te abençoe e até a próxima.